Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Frederico Vicken. Estamos aqui novamente. Dessa vez para a gente estrear, né, o nosso volume 6, a semana um do volume 6, no qual hoje a gente vai tem como temática a industrialização brasileira. A gente vai entender um pouco mais como que foi o processo e de onde concentrou a indústria brasileira. Começa na página 47, mais especificamente na página 48, tá? Então vamos dar uma lida e a partir que eu vou lendo, eu vou explicando. Do café às indústrias. O enriquecimento proporcionado pelas exportações do café permitiu que muitos cafeicultores deixassem suas fazendas aos cuidados de um administrador e se mudassem para as cidades, principalmente São Paulo, onde se dedicavam ao desenvolvimento de outros negócios e investimentos, como bancos, empresas de exportação e importação e indústrias. Você vai ver que a industrialização brasileira, o que que é a industrialização? É o processo onde foi se construindo indústrias no Brasil. Indústrias, né, que se fazem, pode se fa que fazem, né, meios de consumo, né, bens de consumo. Esse é o tipo de indústria que eu estou falando, sabe, coisa que fazem produtos industrializados que a gente consome. Então esse processo de construção de fábricas, a gente chama de industrialização. E você vê uma relação direta entre a produção de café, que é a principal atividade, econômica que existia no Brasil, até do final do século XIX e início do século XX, o aparecimento das indústrias. Você vê uma relação direta de um entre o outro. Você vai ver que, eh, as indústrias se formaram primeiro por vamos dizer assim, um capital dos cafeicultores, né, o dinheiro dos cafeicultores que começaram a investir em outros meios de produção, né, em outros tipos de investimentos, inclusive as indústrias, e ao mesmo tempo que as indústrias aproveitaram toda a infraestrutura que existia no Brasil de exportação do café, né. As diversas rodovias, ruas, rodovias que não porque não existia muitos carros na época, ou rodovias do jeito que a gente conhece, mas toda a infraestrutura urbana e a infraestrutura de exportação do café que existia no Brasil foi aproveitada pelas indústrias para escoar toda a produção também, tá. O campo permanecia como centro econômico do Brasil, por causa do café, e as cidades passavam a concentrar o poder político e decisório, cultural também, tá. A indústria no Brasil começou a se desenvolver paralelamente à cafeicultura, ou seja, ao mesmo tempo. Entre os fatores que contribuíram para isso estão: quais são os fatores que contribuíram para o crescimento das indústrias no país? Capitais obtidos das exportações agrícolas, principalmente do café, ou seja, os donos das grandes fazendas, que exportavam esse café, ou seja, e vendiam para outros países, eles começaram a pegar esse dinheiro, né, esse capital que eles estavam acumulando e investir em outros tipos de produção, entre eles a indústria. Começaram a tentar importar máquinas e toda uma linha de produção e também especialização de trabalhadores, investir nisso para trazer indústrias e construí-las aqui no Brasil, tá. Existência de matérias-primas para as indústrias, como algodão para as indústrias de tecido. Existência de mão de obra das cidades e de um mercado consumidor crescente. Junto com as indústrias começou a ter um grande êxodo rural. O que que é êxodo rural? É o processo do qual as pessoas começaram a sair do meio rural e vir para as cidades, certo? Principalmente em busca de emprego. Então as indústrias começaram a absorver esse mercado de trabalho, essa mão de obra, desculpa, e ao mesmo tempo que começou a ter um mercado consumidor que consumia os próprios produtos que eles faziam, que as indústrias faziam, né, junto com todo esse processo. Infraestrutura herdada da economia cafeira, que foi o que eu falei, estradas de ferro, portos, instalações elétricas, redes bancárias, etc. Aproveitaram aproveitada pelas indústrias para o transporte de matérias-primas, distribuição e comercialização de produtos. Toda a infraestrutura herdada pelo café foram importantíssimo para
a instalação das indústrias aqui no Brasil, porque toda essa infraestrutura foi aproveitada pelas indústrias, certo? E por causa disso, que as indústrias primeiramente se concentravam muito na região sudeste, por causa exatamente de toda essa infraestrutura que existia aqui na região sudeste, provida que existia por causa da produção de café, tudo bem? Então aqui tem uma tabela da evolução dos estabelecimentos industriais no Brasil. Vocês estão vendo que em 1907 existiam 3.258 estabelecimentos, ou seja, né, empresas. Em 1912, 9.000. E em 1920, 13.366 empresas. Então, você vê que tem uma crescente bem aguda, né? A riqueza gerada pela cafeicultura e a infraestrutura urbana e de transporte, criada entre o final do século XIX e o início do século XX, contribuíram para que as indústrias se concentrassem na região sudeste. Foi o que eu falei. As indústrias se concentravam muito na região sudeste, principalmente em São Paulo, por causa da infraestrutura herdada das produções de café. Gerado da cafeicultura e principalmente da infraestrutura urbana e de transporte que já existia antes, tá? Atraindo pessoas do campo para as cidades, como eu falei, movimento conhecido como êxodo rural. Em 1920, a cidade de São Paulo já era a cidade mais industrializada do Brasil, abrigando 31% dos estabelecimentos industriais da época. Características da industrialização brasileira. Ele não vai falar aqui, mas o Brasil passou por uma segunda fase de industrialização, com um forte investimento do Estado em meios em indústria de base, principalmente, petróleo, aço, etc., a partir dos anos 30, tá? Anos 30 e 40, época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi também um grande responsável por uma industrialização brasileira estatal, tá? Principalmente nessa indústria de base é que eu disse, o que eu falo, indústria do aço, certo? Que a partir do aço que você constrói todo o resto, é derivado do aço, né? Em petróleo também, Petrobras nos anos 50, enfim, dessa época de 1930 a 1950, passando pela Segunda Guerra Mundial, foi um período em que fortaleceu no Brasil essa indústria extrativa e de base, tá? Depois teve um segundo momento, de mineração, na época da ditadura também teve uma tentativa de industrialização, de eletrodomésticos também nos anos 70, tá? E onde surgiram várias empresas brasileiras que existiam voltadas para o mercado internacional, voltado para o mercado nacional, tá? Que é mercado consumidor nacional. Então vamos continuar. Característica da industrialização brasileira. Mas tudo isso são parênteses, tá? Guarda essa questão da região sudeste, da infraestrutura urbana do café e tudo mais, tá? O desenvolvimento da produção industrial no Brasil apresenta três características principais. Industrialização tardia ocorreu cerca de 200 anos após o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Então aqui ele está falando das principais características da industrialização brasileira. A primeira delas é que ela foi tardia, ou seja, ela aconteceu muito depois dos primeiros países industriais, no caso a Inglaterra, quase 200 anos depois. Substituição de importações. Produtos que eram importados começam a ser fabricados internamente e foram bem recebidos pelo mercado consumidor. Como eu falei, é uma estratégia que foi muito usada na época da ditadura militar, de 64 até 85. Tá? Essa questão da substituição de importações. Fazer produtos nacionais derivados do exterior. Muitas vezes tinham qualidades que não eram tão boas como no exterior, mas como era mais barato e era mais acessível, as pessoas compravam, tá? Depois veio toda uma política de privatização, produtos chineses. A China acabou industrializando mais que o Brasil e virou um polo de industrialização. Começaram a entrar muitos produtos chineses no mercado nacional, e isso fez com que se quebrassem muitas empresas, e essa política meio que
desandasse um pouco. Mas a característica que eu quero que vocês guardem é essa coisa, substituição de importações. Tentativa de fabricar nacionalmente produtos que eram, comercializados lá fora, tá, produtos nacionais. Dependência de capital e de tecnologia estrangeira, isso que é importante. No início, houve uma necessidade de importar máquinas e equipamentos para as indústrias nacionais. Posteriormente, foram atraídos investimentos e tecnologia estrangeiros para incrementar as indústrias de bens de consumo já existentes a implantar outros tipos de indústrias, como a siderúrgica, petroquímica, época do Getúlio, isso aqui, tá? Consideradas a indústria de base. Embora o Brasil presente atualmente um significativo parque industrial, a dependência tecnológica ainda marca a indústria do país. Então, a característica mais importante da industrialização brasileira é essa questão da dependência de dinheiro exterior e de tecnologia de fora, né. Muitas vezes a tecnologia era importada, ou seja, você trazia a tecnologia de fora para fabricar aqui. Nada era desenvolvido de fato aqui, nada de inovador. Era só trazido de fora e se fabricava versões brasileiras do que era feito no exterior. Então isso fez com que, com o tempo, a indústria brasileira se tornasse obsoleta, se tornasse uma indústria atrasada, e que por isso não passou a sofrer muita competitividade externa, e isso foi matando aos poucos a indústria brasileira, entendeu? Mas é isso, dependência de investimento externo. Aqui teve uma fase nos anos 50 também, que eu esqueci de falar, na época do JK, onde trouxe uma série de indústria automobilística para o Brasil, Volkswagen e etcétera também. Mas tudo isso era dependente de capital externo, ou seja, de dinheiro vindo do exterior ou de tecnologia vindo do exterior. Nada, era de fato produzido, ou poucas coisas era produzidas, de fato no Brasil, ou seja, a tecnologia era desenvolvida aqui, tá. Então, concentração e desconcentração industrial. Você está vendo o mapinha aqui, das principais zonas industriais. Juiz de Fora fazia parte de uma zona industrial. Juiz de Fora, por um tempo, até o final do século XIX, era um importante polo industrial, tá. Depois acabou perdendo esse valor, mas, Juiz de Fora fazia parte de tudo isso daqui. Então aqui tem uma série de zonas, né, diferentes, regiões, eh cafeeiras, né, principalmente, e que junto com esse dinheiro provido do café, também começaram a desenvolver indústrias nessa região, entendeu? Principalmente em São Paulo, tá. Então, concentração e desconcentração industrial. Em seu início, a industrialização brasileira ocorreu com maior intensidade no estado de São Paulo, impulsionado pelo crescimento do capital paulista, que é essa coisa da infraestrutura, do café e etcétera. Na década de 70, São Paulo era responsável por 58,42% da produção industrial do país, e sua região metropolitana concentrava 77,52% do total do estado. Atualmente, esse percentual vem baixando a cada ano. Em 2014, atingia cerca de 22% da produção industrial brasileira, ou seja, de 58 foi para 22. Entre 2004 e 2014, o percentual baixou 8,6 pontos. Vamos continuar. Essa queda verificada da participação do Estado de São Paulo no total da produção industrial brasileira mostra uma relativa desconcentração industrial que vem ocorrendo no país nos últimos anos. Isso decorre, entre outros fatores, do custo elevado de imóveis e salários, da escassez de terrenos para a instalação de novas fábricas e de altos impostos. O que acontece? Esse processo de que a gente chama de desconcentração industrial é nada mais é que o processo de empresas que estão saindo do grande polo industrial que era São Paulo. São Paulo concentrava grande parte da produção industrial brasileira, e principalmente de São Paulo. Com o passar dos anos, devido a essa grande concentração, vamos dizer que os terrenos
para a construção de novas plantas de fábricas ou imóveis, enfim. Começaram a ficar muito caros, certo? Eh, imposto também, né, questões ambientais, pode ser ditas também. Começou a haver uma certa regulamentação, etcétera. Então, as empresas elas começaram primeiro, outras cidades ao redor de São Paulo começaram a ofertar melhores condições de atração das empresas. Começaram a baixar impostos, começaram a investir em infraestrutura, a baixar impostos, começaram a, tentar atrair empresas, tirar empresas de São Paulo, porque está ficando muito caro, se estabelecer em São Paulo. Então as empresas começaram a migrar e sair do polo industrial, de São Paulo, do grande polo industrial, concentração que existia ali, começaram a sair e ir para outras cidades de São Paulo, cidades interioranas, Campinas, etc. E depois para até outras regiões, até região Nordeste, região Sul e etc. Então esse processo de migração de empresas para o interior do país, para o interior do estado e do país, saindo de São Paulo, é chamado de desconcentração industrial. Como forma de incentivar a instalação de indústrias, governos de estados e municípios de outras regiões do país têm oferecido vantagens com isenção de impostos e doação de terrenos, ou seja, chamando as empresas, né? Assim, novos polos industriais vêm se formando, especialmente no sul e no nordeste. Ainda assim, o sudeste apresenta a maior concentração industrial do país e continua abrigando uma das importantes parcelas do centro de comando das empresas instaladas em outras regiões. Ainda é concentrado na região sudeste. E a região sudeste ainda é o polo econômico e até industrial brasileiro. Só que até quando as empresas vão para outras regiões, elas mantêm algum tipo de escritório ou centro de distribuição, ou escritório mesmo, jurídico, instalado em São Paulo, para comandar toda a linha de produção a partir de São Paulo. Então, São Paulo ainda continua sendo uma grande concentração, tendo uma concentração industrial e comercial e econômica do Brasil. Mas está tendo todo esse processo de imigração de empresas no qual eles tentam ir para outras regiões em busca de diminuir o custo, né? Então esse foi o textinho, agora vamos para as atividades. Atividade 1. Em 1900, São Paulo já era a metrópole do café e tinha o seu centro um nó de ferrovias, fazendeiros continuavam a chegar com seus filhos, agora empresários, médicos e engenheiros. Porque o centro da cidade de São Paulo era um nó de ferrovias e a cidade era a metrópole do café. Então é isso, gente. Por que São Paulo era considerada a metrópole do café? Porque foi aqui que se desenvolveu toda a atividade econômica do café. Aqui que existia a maior concentração de café brasileiro, certo? Eh, e aqui, então São Paulo concentrava toda essa produção de café, era conhecido como essa metrópole do café e herdando toda a infraestrutura da economia cafeeira, que é essa estrutura? Estradas de ferro, agora ele está citando, ou esse nó de estradas de ferro, portos, instalações elétricas, redes bancárias, etc. Herdando toda essa infraestrutura, começou a surgir as indústrias, entendeu? Então, aqui está a foto, né? Então, o mapa. Então ele está perguntando por que o centro da cidade de São Paulo era o nó de ferrovias? Porque era toda essa infraestrutura herdada da produção de café. E São Paulo era conhecida como a metrópole do café porque é aqui que se concentrava toda, grande parte, grande proporção de toda a produção de café brasileiro. E por causa disso, aqui também existia toda a infraestrutura urbana para escoar essa produção. E dentre elas esse nó de ferrovias que ele está dizendo aqui, tá?
ou seja, grande quantidade de ferrovias, estradas de ferro. Enfim, faz um textinho sobre isso que eu acabei de falar. Atividade 2. Que fatores ajudam a explicar a concentração industrial no Sudeste no início do processo de industrialização no Brasil? Que foi que eu já falei também, que vem toda essa questão, aqui ó, da riqueza gerada pelos cafeicultores que existia na região Sudeste e em infraestrutura urbana e de transporte herdado da produção de café, entendeu? Então, as indústrias se concentraram no Sudeste por causa dessa riqueza gerada da cafeicultura que existia aqui e da infraestrutura que eles herdaram também da cafeicultura, tá? E que também o Sudeste acaba se tornando um polo de, de, eh, de, de migração, né? As pessoas começaram a ir para São Paulo em busca de trabalho, certo? Então é isso. Então tem a ver com essa questão do- da infraestrutura e de que se concentrava toda a produção de café, tá? Que é igual a de São Paulo, principalmente São Paulo. Observa o mapa para responder as atividades 3 e 4. Aqui está um mapinha dos estados brasileiros. E quanto mais escuro o estado estiver, maior é a concentração de estabelecimentos, ou seja, empresas industriais. Quanto mais claro, menos a concentração de indústrias. Aliás, o verde escuro mais de 183, o verde um pouco mais claro, né, de 44 a 65, enfim. Quanto mais claro, menos indústrias, menos empresas. Quanto mais escuro, mais indústrias, mais empresas. Com isso ele está perguntando. Explique com suas palavras o que é desconcentração industrial. Qual a importância dessa desconcentração para a economia do país? Tá nessa parte de desconcentração industrial. Lembra das empresas que estão saindo de São Paulo, estão indo para outros locais, atraídos por incentivos fiscais de estados ou municípios que estão tentando chamar essas empresas, né? Dar incentivos para elas se instalarem em outros locais. Então, desconcentração industrial é essa migração, né? De essa saída de empresas de São Paulo para outras regiões do país e para o interior do estado também. Tá? Então lembra disso e faz um textinho para mim. E a atividade 4 indique as duas regiões nas quais se concentra o maior número de indústrias no Brasil e duas regiões nas quais há menor número de indústrias no Brasil. Então, maior, vocês vão pegar duas regiões que estão com cor mais escura, tá? E menor concentração industrial, você vai pegar duas regiões que estão com a cor mais clara, certo? Pega o mapinha de regiões brasileiras e compara com esse mapa aqui. Ele está pedindo para vocês falarem duas regiões que se concentram o maior número de indústrias e duas regiões que concentram o menor número de indústrias. Quanto mais o estado, mais claro estiver o estado, menos indústrias vai ter nesse local. Quanto mais escuro, mais indústrias, certo? Então é isso, acaba na página 50 aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a semana 1 e até a próxima aula.